A gente recebe os presentes aqui, os trabalhadores dessa casa, para a realização de mais uma palestra pública. Inicialmente eu gostaria de lembrá-los que as palestras públicas são transmitidas no Facebook e depois ela fica disponível para que a gente possa revisitá-la sempre que houver a necessidade, que acharmos necessário, rever algum ponto que não ficou bem esclarecido. A gente pode acessá-las lá na página do Facebook e também assisti-las quando a gente não puder estar aqui presente. O endereço do Joana Dark no Facebook é Joana Dark MT, tanto no Facebook quanto no Instagram. Inicialmente eu gostaria de começar com uma leitura do livro Filho de Deus, por meio do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Valdo Frão. Escolhi a passagem Paz em Ti. É muito importante a paz. Governos a estabelecem, fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob jugos implacáveis. A paz é imposta, dessa forma, pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Face legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória e enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia, que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal, como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio, em oração constante que se transforme em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Vamos todos orar? Ó Mestre Jesus, nosso exemplo de vida que intercede por nós diante de Deus, obrigado por estarmos aqui neste centro espírita, por esta casa espírita e os benfeitores que aqui habitam nos acolher, para que possamos conhecer mais e nos aproximarmos da doutrina espírita. Obrigado por sairmos com saúde dos nossos lares, para até aqui chegarmos. E agora que aqui chegamos, viemos suplicar ao Pai para que abençoe e nos mande os benfeitores espirituais que aqui vão chegando, para que a nossa palestra seja abençoada, iluminando não só o palestrante da nossa noite, como também os nossos corações, abrindo os nossos pensamentos, para que possamos interiorizá-los e que desta forma saímos daqui renovados, com muita energia para mais uma semana. Que assim seja. O palestrante da noite é o nosso amigo Tiago Toledo, daqui da casa mesmo, que vai
começar a nossa palestra. Isso, eu esqueci o nome da palestra. Obsessão Silenciosa. Vai lá. Prontinho. Alô? Boa noite. Uma alegria ter, na noite de hoje, a responsabilidade de conduzir as reflexões. Como nosso Álvaro disse, nós conversaremos sobre o tema Obsessão Silenciosa. Como a gente é de casa, antes de iniciar a reflexão, nós escolhemos compartilhar novamente os lembretes para as atividades que a gente tem nessa semana e nas próximas. E aí a gente pede a devida licença para começar, então, dessa forma. No próximo final de semana, nós teremos lá na sede da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso o Encontro Estadual de Áreas, que tem como tema... estarão duas áreas de trabalho do Centro Espírita reunidas, a área de estudo do Espiritismo e a área de infância e juventude, conversando sobre o tema a arte de evangelizar crianças, jovens e adultos para a era de regeneração. Estaremos participando, os trabalhadores aqui do Joana d'Arc, nossos facilitadores do grupo de estudo e os evangelizadores que estão em qualificação para que em outubro nós tenhamos aqui, paralelo a essa atividade, o espaço para as crianças e para os jovens. Em breve a gente volta a conversar sobre essa novidade. O fato é que nós receberemos aqui em Cuiabá, para esse evento, dois companheiros de Brasília. O Carlos Campetti, que é coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo, do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, e a Miriam Duzzi, que é coordenadora nacional da área de infância e juventude. Por ocasião desse evento, então, a nossa Miriam, que é essa amiga aqui de baixo, ela aceitou o convite de fazer uma palestra aqui no Joana d'Arc, e nós teremos, então, no final de semana que vem, uma atividade extra, no sábado à noite, às 19h30. A amiga Miriam vai falar para a gente sobre o tema A Grande Viagem, uma Jornada Reencarnatória, aqui nesse espaço, às 19h30. Então, no final de semana que vem, nós temos atividade sábado, com essa palestra, e domingo, às 18 horas, normalmente. Ela gravou um convite muito rápido e a gente vai assistir ele agora. Tá ligado. Me ajuda aí, Marco Augusto. Vamos lá. Olá, amigos. De agosto, no Centro Espírita Joana. Agora vai, Marco Augusto. Olá, amigos. Estaremos juntos no dia 24 de agosto, no Centro Espírita Joana d'Arc, em Cuiabá, para conversarmos um pouco sobre essa grande viagem que todos nós fizemos, esse grande momento e oportunidade da reencarnação. Vamos conversar um pouquinho sobre o sentido existencial e sobre os nossos objetivos para que possamos estar alinhados aos nossos propósitos e bem realizarmos tudo aquilo que nos predispusemos a fazer antes de reencarnarmos. Estaremos juntos dia 24 de agosto. Até lá! Convite. No sábado que vem, então, às 19h30, a gente recebe essa amiga aqui para conversar com a gente sobre esse tema. E o último dos convites é para que no dia 7 de setembro nós nos reunamos lá em Nobres, onde vai acontecer o encontro da área da família. O encontro, na verdade, da Família 2019, com o tema Família e Consciência. É um evento regional, participam as casas espíritas que compõem a Regional 4 da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, dentre as quais faz parte o nosso Centro Espírita Joana d'Arc. Nós teremos o espaço para as inscrições, que são gratuitas, e nos encontramos lá em Nobres para essa atividade. A gente deve voltar a falar sobre ela mais algumas vezes. Eram esses os convites, agora, de fato, a gente pode
se entregar às reflexões da noite de hoje, organizadas aqui, proporcionadas pelo nosso Centro Espírita Joana d'Arc. Como, mais uma vez, o nosso Álvaro disse, nossas reflexões da noite, elas girarão em torno desse tema, obsessão silenciosa. Antes de nós iniciarmos, cumpre nos esclarecer que esse é um tema que foi inspirado, que foi pautado, na verdade, por um produto, por um material produzido pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. É uma versão sintética que nós preparamos de um seminário que já existe e que está disponível em alguns formatos. São eles: videoaulas no YouTube, com o tema Obsessão Oculta, como se liberar das influenciações espirituais sutis, facilitada pelo nosso Alírio, é um seminário com 8 horas de vídeo. Esse mesmo conteúdo está disponível também em áudio, com esse título, muda só o tema, muda só o título, mas o conteúdo é o mesmo, Obsessão Silenciosa. É um seminário que está disponível em formato de podcast, e depois dessas aplicações foi desenvolvido um livro a partir de tudo isso, chamado Obsessão Silenciosa, também de autoria do nosso amigo Alírio de Cerqueira Filho. Tudo isso está disponível nesse canal que a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso organizou, chamado Fente Play. É um canal no YouTube, é um canal de podcasts e é isso, podcast do Spotify, podcast dos aplicativos normais e um canal no YouTube. Então, para que a gente possa aprofundar o conhecimento, a gente recomenda a consulta direto nessa fonte mais aprofundada. O que nós faremos aqui hoje é uma breve síntese, a síntese da síntese desse conteúdo. Refletiremos sobre a obsessão silenciosa ou a influenciação espiritual sutil. Para que a gente inicie essa reflexão, cumpre nos esclarecer o que é a obsessão. Obsessão é o nome dado à influência que nós sofremos dos espíritos menos felizes. São o que nós conhecemos comumente como os obsessores. Espíritos que diferem bastante daquela noção que nós tínhamos nas religiões tradicionais de demônios. A gente não está dizendo aqui de demônios porque não são espíritos criados absolutamente para o mal. São espíritos, assim como nós, filhos de Deus, mas que momentaneamente estão em um caminho equivocado, estão vibrando ou produzindo o mal. O nome dessa influência que um espírito oferece sobre o outro, negativa, é o que nós chamamos de obsessão, que pode se dar de espíritos encarnados para espíritos encarnados, de pessoas encarnadas para pessoas encarnadas, mas também de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. São várias possibilidades, vários formatos que giram em torno desse eixo. A influência negativa que uma inteligência exerce sobre a outra. Essa é a obsessão. É um material muito vasto de estudo no meio espírita e que, caso a gente tenha interesse, além desse seminário, tem toda uma série de obras que abordam exatamente essa questão. As obras de Manuel Filomeno de Miranda, a própria abordagem que Allan Kardec faz em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, enfim. Tudo isso é nosso material de estudo para entender essa interação entre as inteligências que somos. Para que a gente possa abordar especificamente como nos libertarmos dessa influência espiritual sutil, cumpre-nos reconhecer que ela acontece e identificar em quais momentos da nossa vida nós estamos sofrendo inteligências negativas, sofrendo influências dessas inteligências negativas. Quando no nosso cotidiano é que há essa presença de um obsessor. Como que isso acontece? A grande contribuição da doutrina espírita é oferecer clareza sobre esses temas que são um pouquinho assim mais complexos, mas sobre os quais a gente não pode fugir. Essa influência acontece o tempo todo, como nós veremos mais adiante na noite de hoje, mas existem alguns sinais para a gente reconhecer isso, e é daqui que a gente vai partir. Como reconhecer esses sinais para verificar, então, o que é que a gente pode fazer para se libertar dessas influências. Nós encontraremos na obra Estude Viva, ditada pelos espíritos André Luiz e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, uma mensagem chamada Influenciações Espirituais Sutis, que vai oferecer o subsídio necessário para a gente iniciar essa reflexão. Nessa mensagem, André Luiz inicia dizendo:
Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, de prece e do passe. Nos pede ele, então, essa clareza para que nós possamos ser auxiliados. Sinceridade conosco mesmo, sinceridade perante a nossa própria consciência, para que os espíritos amigos consigam nos ajudar de alguma forma. E a primeira forma de desenvolver a sinceridade nesse caso é reconhecer quando nós estamos sob a influência negativa de algum outro espírito. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se. Agora ele vai começar a listar algumas características que talvez sejam comuns a alguns de nós. A gente não precisa se manifestar, não precisa levantar a mão, não precisa falar se acontece ou se não acontece com a gente. Ninguém vai fazer esse tipo de avaliação. Mas, identificando alguma dessas características, a gente pode guardar o silêncio e abrir o coração para reflexão. Combinado? Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Aquela dificuldade de nos concentrarmos em algo positivo, ou a facilidade exacerbada de nos conectarmos ou de nos concentrarmos nas dificuldades. Aqueles de nós que temos a habilidade de fazer só comentários pessimistas ou de só focarmos o lado negativo das situações. Pode ser, é a possibilidade que ele está levantando, de que nós estejamos sofrendo uma influenciação negativa. Segue ele. A ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Aquela dificuldade de fazer uma oração, de parar em um momento do dia para fazer alguma leitura que suscite da gente alguma melhora, uma leitura edificante, como ele se refere, essa dificuldade pode aventar para a gente a possibilidade de estarmos sofrendo alguma influenciação. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastres imediatos. Aqueles de nós que estamos ligeiramente bem e do nada mudamos o humor, como se algo de muito ruim tivesse acontecido, mas que na verdade não aconteceu. Houve apenas essa mudança de humor. Essa mudança negativa de humor repentinamente pode ser um indício. E ainda esses pressentimentos de desastres imediatos, aquele sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso pode denotar essa influenciação também, como diz o benfeitor. Não que aconteça com muita frequência, como já foi dito também. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Aquela irritação que a gente não consegue encontrar um motivo aparente ou não consegue encontrar uma pessoa para descarregar essa irritação. É aquele sentimento que a gente fala, meu Deus, eu queria ter alguém aqui na minha frente agora para, sei lá, xingar essa pessoa, fazer qualquer coisa de muito negativa. E a gente não consegue. Esse sentimento de insatisfação, essa irritação repentina e essa dificuldade de relacionamento podem denotar influenciação espiritual sutil. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo, mas, passados alguns minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos e o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Aquela ideia que a gente teima bastante para conseguir, e alguém vem e fala, olha, calma, vamos pensar um pouquinho mais, vamos refletir um pouco, você pode estar sofrendo uma influenciação espiritual sutil. E a gente fala, o quê? Influenciação espiritual sutil? Nunca. Mas eu sou só inspirado pelos benfeitores, isso não acontece comigo. Jamais, isso não acontece. E aí a gente segue adiante fazendo, causa o estrago, constata que aquela decisão era de fato uma decisão infeliz e depois vai perceber exatamente isso, de que é tarde demais para remediar aquilo que nós já havíamos recebido uma sugestão de que não daria certo. Alguém avisou a gente de que não daria certo, de fato não deu certo, mas nós estávamos naquele momento incapacitados de pensar sobre essa possibilidade, incapacitados de refletir sobre algum outro ângulo. É indício de influenciação espiritual sutil.
são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. A característica da obsessão silenciosa é essa simplicidade ou essa pequenez sobre a qual ela se reveste. Allan Kardec, quando tem o cuidado de estudar o fenômeno das obsessões em O Livro dos Médiuns, diz que elas podem acontecer tendo 3 tipos. A influenciação obsessiva sutil, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Ele chama de obsessão simples esse primeiro caso, o que não quer dizer que uma obsessão simples seja uma simples obsessão. Não é porque é simples que é fácil de resolver, ou não é porque é simples que é algo que deve ser desconsiderado, como nós veremos na sequência. O fato é que esses outros 2 tipos de obsessão, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, são algo mais fáceis de serem percebidas por conta das suas estruturas, das suas formas de funcionar. Na subjugação, o espírito encarnado perde o domínio sobre o seu próprio corpo, e na fascinação ele perde a habilidade de refletir sobre aquilo que está fazendo, sendo levado muitas vezes a situações ridículas onde ele não reconhece o equívoco em que está cometendo. São outros 2 tipos de obsessão que merecem os seus estudos e que nós possivelmente faremos em uma outra oportunidade. Nesse caso da obsessão simples, acontece isso que o benfeitor, que André Luiz, está nos dizendo. Há, nesse caso específico de um desencarnado para um encarnado, essa presença de uma inteligência espiritual que é imperceptível. O encarnado não percebe que está sendo influenciado, mas está sendo influenciado. É tão sutil, diz ele, que às vezes nem mesmo o espírito desencarnado percebe que está influenciando dessa forma. Tal a subconsciência do processo. Mas a simples presença dele em determinado ambiente inspira, suscita toda uma série de comportamentos, de pensamentos como esses que a gente acabou de ver, o que indica para a gente o quanto isso é sutil, o quanto isso pede de nós uma maturidade da nossa avaliação para perceber quando é que os meus pensamentos são de fato meus e o que fazer a partir disso. É a sutileza que vai caracterizar esse processo da obsessão simples. Justamente por ser tão sutil é que ele é tão grave. Às vezes, como nós veremos o caso ainda hoje, passamos uma existência inteira de influenciação em influenciação negativa, obviamente, porque se a influenciação é negativa, sem fazer aquilo que havíamos nos programado de fazer, sem cumprir aquilo que nós nos programamos para cumprir nessa existência, por um simples descuido, por não conseguir observar quando é de fato que eu estou me tornando irritadiço, sem razão, quando é que eu estou sofrendo essa influenciação, como André Luiz descreve. Por isso, a gravidade do processo. O espírito desencarnado pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Muitas vezes nós estamos passando por aquela série de dificuldades que foram listadas anteriormente e achando que isso é da nossa característica, achando que isso é da nossa personalidade. Quando, em uma análise um pouco mais cuidadosa, nós veríamos que isso não é o que nós somos. Isso não é nem mesmo o que nós estamos nessa personalidade. É uma influenciação sobre a qual cabe ação, reflexão, cabe medicamento, cabe auxílio nesse sentido. Não é porque nós estamos, assim, de irritação em irritação, de desesperança em desesperança, que a nossa vida foi feita para ser dessa forma. Às vezes eu só estou abrindo brechas para essa influenciação constante, quando na verdade estou convidado a cada vez mais senhor de mim mesmo, me conhecendo, fechar essas portas. Fechar essas portas negativas e ser inspirado apenas pelos espíritos superiores. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Aqui ele está dizendo quando essa influenciação não é algo assim subconsciente.
quando ela está sendo feita por um espírito que tem deliberadamente a intenção de nos atingir. E aí é isso que ele nos diz. Pode ser organizado com antecedência, esses espíritos são inteligentes, eles podem, sabendo que dali a 2 semanas nós teremos um compromisso muito importante para nós, uma apresentação, uma resposta sobre alguma promoção no serviço, como esse exemplo que ele cita aqui, sabendo disso, eles se organizam. E se nós não estivermos imunes a essas influenciações, nós caímos, porque vamos estar frágeis e vulneráveis. Nós cairemos na armadilha que eles estão armando. Sofreremos a influenciação sem a mínima possibilidade de resistirmos, porque estamos abrindo as nossas portas mentais para sofrer esse tipo de influenciação. Por isso que faz parte da reflexão da noite de hoje, além de identificarmos essas influenciações, saber como resistir, melhor dizendo, a cada uma delas. Como a gente não vai só indicar o problema, a gente vai indicar também o caminho, que não é uma receita de bolo, mas um conjunto de reflexões para a gente se fortalecer, proteger a nossa casa mental desse tipo de influenciação, para que a gente faça a nossa parte e sofra menos, não sofra com tantas questões desnecessárias. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Não se sabe, então, o que tem oferecido mais danos à humanidade de um modo geral. Se essas influenciações mais espetaculares, nas palavras do Espírito, ou aquelas mais evidentes, como descreve Kardec, no caso da mistificação, da fascinação e da subjugação, ou se essa mais corriqueira. Aqui, nesse grupo das mais evidentes, a gente pode encaixar todas aquelas situações que nós temos alguma experiência por meio dos filmes de terror. Eles têm, naturalmente, muita fantasia em cima dessa abordagem, mas aqueles fenômenos físicos de levitação, de mobilização de objetos, enfim, que é possível, como nós constatamos estudando a lei dos fluidos, mas é muito mais fácil de se identificar, de se agir, de se buscar um auxílio, de se trabalhar em cima, ou esse segundo grupo, das influenciações imperceptíveis, das influenciações que são possibilitadas graças à nossa cultura de não observarmos a nossa intimidade, de não observarmos o nosso comportamento. É consequência desse estágio de anestesiamento que a gente vive, desse estágio de insensibilidade, de impercepção com as coisas da dimensão espiritual. Ele está se perguntando o que é mais danoso? Aquilo que é mais fácil de ser resolvido ou isso que leva cada um de nós, que pode levar ao longo de toda uma existência? Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude você mesmo, encerra dizendo o Espírito André Luiz. Nos convidando então a essa reflexão, fazendo uma avaliação dos nossos últimos 15 dias. Nós nos encontramos em alguma daquelas situações que estão listadas ali, não precisa levantar a mão, não precisa responder em voz alta, mas em constatando isso, cabe o esforço então dessa jornada que a gente vai começar agora. Como nos prevenir, como nos mantermos de forma saudável, buscando cada vez mais a inspiração dos espíritos benfeitores. Como trilhar esse caminho de autodescoberta e de autolibertação. Porque é um fenômeno de libertação isso ao qual nós estamos convidados. Se hoje nós estamos amarrados a todas essas opiniões, o convite é liberdade de pensamento, de sentimento e de ação. E é isso que a gente vai se dedicar então. Em reconhecendo isso, estudar a nós mesmos para saber como superar essas influenciações espirituais. E aqui nós nos deparamos com o paradigma espírita.
se a ideia vigente é de que nós somos seres materiais, de que nós somos seres de carne e osso, que quando morremos, acabamos, nós temos a partir da vinda da doutrina espírita para a Terra esse novo paradigma, essa nova forma de pensar, essa nova forma de nos relacionarmos com a vida, com as pessoas ao nosso redor, pelo menos em termos de convite. Porque é esse o convite que a doutrina espírita nos oferece, de vivermos como o espírito imortal que somos. E aí, toda a obra da codificação e todas as obras complementares à codificação vêm nos oferecer essa possibilidade de vivermos como um espírito imortal, cada vez mais consciente dessa natureza de que nós não somos carne e osso, nós somos espírito, passando por uma experiência reencarnatória, passando por uma experiência em um corpo, não o contrário. É com esse paradigma, então, que nós vamos trabalhar, que tem o seu marco inicial com a publicação de O Livro dos Espíritos. E lá, na primeira das obras básicas da doutrina espírita, Kardec já tem a possibilidade de nos conduzir a esse pensamento da imortalidade, de nos colocarmos como seres espirituais em constante relação com o universo ao nosso redor. Na questão 459, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que os benfeitores da humanidade respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, esses seres inteligentes que permanecem na dimensão espiritual, apesar da nossa reencarnação, influem de alguma forma nessa nossa vida cotidiana, nessa nossa vida pragmática, na vida dia a dia mesmo, terra a terra, assim, na hora que a gente precisa acordar, na hora que a gente precisa atender determinado compromisso, influem. De ordinário, eles é que nos dirigem. O que vem confirmar uma outra informação que Kardec desenvolve em outra das obras básicas da codificação, o fato de que somos todos médiums. Diz ele que todas as criaturas humanas são médiums porque têm essa habilidade de se relacionar com a dimensão espiritual. O que varia é o grau de intensidade dessa faculdade mediúnica, de modo que aqueles que têm a mediunidade de maneira mais ostensiva, que conseguem ver alguma coisa ou sentir algo com mais propriedade, esses é que são comumente conhecidos como médiums. Mas não são os únicos. Todos temos a habilidade dessa relação com a dimensão espiritual. Exatamente por isso. Se nós não fôssemos médiums, os espíritos não teriam como nos influenciar. E nos influem tanto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então vem a doutrina espírita nos colocar nesse patamar. Não somos carne e osso. Não é só o Tiago que tem uma responsabilidade no centro espírita, na escola e na família. É um Tiago espiritual, que está se relacionando materialmente com as pessoas, mas também espiritualmente. E suscitando uma série inteira de sentimentos nessa dimensão espiritual. Nós estamos nos relacionando com espíritos com os quais nós já conhecemos, com aqueles que não conhecemos, com aqueles que nos amam e com aqueles que trazem alguma dificuldade para conosco. E é fundamental esse reconhecimento, porque vai nos fornecer a maturidade para libertar, para nos relacionarmos, melhor dizendo, com essa temática. Sabendo que somos espírito imortal, que estamos em contato constante com a dimensão espiritual, eu vou ver que a obsessão não é algo assim para ter medo. Que a presença dos espíritos não é algo para ter medo, como aquela visão que trazem os filmes de terror para a gente. Não. É natureza, naturalidade, é fenômeno natural como a chuva. No princípio dos tempos, nós temíamos a chuva. Achávamos que o raio, que os relâmpagos, que os trovões eram divindades e morríamos de medo daquilo. Depois, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das ciências meteorológicas, sabemos que a chuva. É água caindo, precipitando e tem toda ali a fenomenologia característica dessa ocorrência. Com a mediunidade, com o relacionamento com os espíritos, é da mesma forma. Se no princípio dessa relação nós temos ainda esse mistério envolvendo tudo, graças à contribuição descomunal de Kardec, hoje nós sabemos que é natureza. Tão natural quanto a água caindo, quanto o sol se pondo e a Terra girando em torno de si mesma e, enfim, dos outros sistemas. Naturalidade é a contribuição que a doutrina espírita nos oferece para essa temática. Você levantou a mão? Eu queria
assim, eu tava ouvindo vozes, tipo aquelas vozes que falam. Pode ser também isso de espírito mesmo? Nossa colega pergunta especificamente sobre aqueles casos em que há um assassinato, por exemplo, e a pessoa alega estar ouvindo vozes. Alega estar ouvindo vozes e diz, foram os espíritos que me disseram. Ela pergunta se isso pode acontecer. Pode. Pode, porque todos estamos imersos nessa onda de influências. Não é necessariamente uma regra. Há um fenômeno fisiológico também que desencadeia isso. Os problemas da esquizofrenia e as malformações fisiológicas, elas também podem gerar uma manifestação nesse sentido. A grande contribuição da doutrina espírita é trazer que não é essa a única possibilidade. Pode ser, sim, um fenômeno de influenciação, um fenômeno obsessivo muito severo, mas que não isenta ninguém da responsabilidade dos seus atos. Pode servir, assim, como um atenuante, mas não como não como algo que isenta essa pessoa da responsabilidade. Então, pode acontecer esse tipo de influenciação. Na questão dos 464, Kardec pergunta como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau. Sabendo então que os espíritos estão aí e nos colocando, nos influenciando constantemente, nos sugerindo pensamentos, nos sugerindo ideias, nos suscitando sentimentos, como a gente vai distinguir? Como ter essa segurança para saber que a influência que eu estou sofrendo ou o fenômeno pelo qual eu estou passando vem de uma inteligência negativa, de um espírito negativo ou de um espírito bom, de um espírito maduro, de um espírito que quer o nosso bem? E os espíritos respondem, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. E aqui é a clareza dos espíritos benfeitores que não oferecem receita de bolo. Ah, se fulano usou essa palavra porque é um espírito do mal e porque usou essa palavra é um espírito do bem. Não tem isso. Tem o convite ao discernimento. Observar o que é a sugestão em si e os sentimentos que essa sugestão está suscitando em mim. Não importa se veio de um espírito bom ou de um espírito mau, até porque a gente não vai conseguir identificar isso com tanta propriedade. Importa quais os desdobramentos disso. E daí, se isso é bom ou não para mim e para as pessoas ao meu redor. Na questão 466, Kardec pergunta, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E os benfeitores respondem magistralmente. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito, daí a passarem pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que reestabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Se há, então, uma influência negativa acontecendo, nos dizem os benfeitores que há, da mesma forma, uma influência positiva, só que são eminentemente isso, influências, de modo que a balança fique equilibrada e nós, espíritos, podemos fazer as nossas escolhas da forma que nós quisermos conduzir a nossa existência.
se nós vamos dar vazão àquilo que é mais negativo ou se nós vamos nos esforçar para seguir um caminho mais positivo. Em tudo gira a dimensão do espírito imortal, senhor de si mesmo, senhor da sua existência e convidado a escolhas cada vez mais conscientes, responsável dessa forma por essas escolhas. Kardec comenta essa resposta, diz ele: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Deus confia na nossa consciência, por isso nos deixa eminentemente livres nessa situação, para que nós desenvolvamos a nossa maturidade e nos tornemos seres autonômicos. Conquistemos a autonomia e nos responsabilizemos naturalmente por essa autonomia. A influenciação espiritual sutil, ela conta com isso que nós chamamos de energia mental. E aqui nos atendo um pouquinho mais a como esse fenômeno acontece. Por quê? Do que os espíritos usam, do que eles se utilizam para esse fenômeno. Eles se utilizam de algo que é um atributo do espírito. A partir dessa nossa forma de funcionar, disso que é uma realidade para cada um de nós, que é a nossa energia mental, eles vão se aproveitar para fazer essas sugestões e nós continuamos livres para acolhê-las ou não. Para entender um pouquinho mais sobre essa influência, sobre essa energia mental, nós recorreremos a uma orientação que está nessa obra, Instruções Psicofônicas de Vários Espíritos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O organizador segue dizendo e apresentando o espírito que vai oferecer essa orientação. Diz ele: à noite de 15 de julho de 1954, trouxe-nos a alegria do primeiro contato com o espírito do Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, distinto médico e denodado trabalhador do Espiritismo, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira no período de 1889 a 1895, desencarnado em 1937. Então eles estavam reunidos e esse espírito se apresentou para desenvolver uma reflexão. Este senhorzinho simpático, seu Dias da Cruz. E ele diz o seguinte: em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Para nos outros ou em nós mesmos, é preciso cogitar dos agentes R que estamos emitindo. Esses agentes R, num parágrafo anterior, ele esclarece ser as radiações mentais. Então ele usa aí para abreviar esse agente R, mas ele está se referindo a isso que ele chama de radiações mentais. O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Respeitemos assim a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. E garantindo-nos contra a alergia e a obsessão de qualquer procedência, atendamos ao sábio conselho de Paulo, o grande convertido, quando adverte aos cristãos da igreja de Filipos: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja em cada hora da vida a luz dos vossos pensamentos. Dias da Cruz descreve, a partir dessa abordagem que ele faz sobre as radiações mentais, o valor desse nosso patrimônio, que é o pensamento, o sentimento e a vontade para a nossa jornada enquanto espíritos imortais que somos. De modo que a gente vai perceber, mais uma vez, a maturidade do pensamento espírita. Não há aqui um convite para que a gente faça isso ou faça aquilo para se libertar das influenciações. É só colocar o seu nome em tal livro, é só pedir para tal pessoa fazer isso para você. Não é dessa forma. Mas a partir do autoconhecimento, eu vejo isso que me constitui e oferecendo o cuidado que Deus espera de mim, a esse meu patrimônio, é que eu vou me imunizar dessas influenciações.
O pensamento é meu, está comigo e está ao meu alcance. O sentimento é meu, está comigo e ao meu alcance. A vontade é minha, está comigo e ao meu alcance. De modo que eu não preciso ler livro nenhum para alcançar a salvação. Basta me apropriar disso que está comigo pela confiança de Deus que me deu esses patrimônios para que eu esteja minimamente imunizado dessas influenciações. Ele descreve isso que nós conhecemos como a energia mental, a vontade do espírito, os pensamentos do espírito e os sentimentos. Tudo isso funcionando na nossa intimidade, nos constituindo enquanto espíritos, forma essa radiação mental a qual ele se refere e que nós, didaticamente, nos referindo como sendo a energia mental do espírito. O pensamento é um instrumento do ser espiritual para exteriorizar aquilo que ocorre em sua existência, possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. É condutor das ideias que dão sentido à vida. É o que nós costumamos nos referir com alguma frequência quando falamos do nosso mundo interior. Esses pensamentos, tudo que acontece da pele para dentro e que nós não costumamos dar muita atenção, faz parte dessa nossa energia mental que, se mal utilizada ou mal canalizada, oferece as portas para a influenciação espiritual. Há ainda os sentimentos. Expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender, sentir e compartilhar emoções que ocorrem em sua intimidade. Mundo interior em funcionamento. Ainda hoje, no grupo de estudo, nos referíamos a essa inteligência pouco considerada pela coletividade humana, a inteligência emocional, a habilidade para que a partir disso eu siga trabalhando. E não esse fingimento de que não existe. Eu chego no centro espírita, eu chego, enfim, em um lugar mais comportado e pareço que sou um espírito benfeitor. Pareço que sou Jesus reencarnado. E eu finjo que eu sou só isso, quando na verdade eu sou uma complexidade. E quem mora comigo sabe dessa complexidade que eu sou. Quem me vê às 6 horas da manhã acordando sabe dessa complexidade que eu estou. Cabe reconhecimento. Tudo isso me constitui esse meu atual momento e vai ser iluminado naturalmente à medida que eu vou me iluminando. Há ainda a vontade, a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior que resulte em paz e harmonia interior. É muito importante para o processo de trabalhada em sintonia com a vontade de Deus, a qual também nos referimos no estudo de hoje à tarde, é a garantia que eu tenho de que estarei em um bom caminho. Sintonizar a minha vontade com essa vontade divina, por meio dos exercícios no meu cotidiano, é o necessário para estabelecer uma boa direção. E nisso, bem cuidar da minha energia mental e não oferecer essas portas ou ir fechando elas pouco a pouco. Para que a reflexão fique um pouco mais aplicativa, para que fique mais palatável, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, há o relato presente nessa obra Cartas e Crônicas de um espírito que, mesmo tendo contato com todos esses conhecimentos, não se dedicou a trabalhar e a cuidar da sua energia mental. A gente vai ver que ele não fez nada de mal do sentido vulgar. Ele não foi um grande assassino, ele não foi uma pessoa que produziu mal para as pessoas, mas ainda assim chegou na dimensão espiritual com esse sentimento de que não tinha feito tudo o que lhe cabia. Não tinha aproveitado da melhor forma a experiência, mesmo tendo sido apenas um homem mediano. E isso se constituiu o problema para ele depois da dimensão espiritual, depois do retorno à dimensão espiritual. É um conto chamado Obsessão Pacífica, ditada pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Diz ele: quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio, pertencente à família espírita e de certo nessa condição, teria ele retirado. Humberto de Campos está falando que ele sabia que Custódio era espírita e que ele teria retirado, imaginava ele, o máximo de vantagens da existência que vinha de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou que a fina autocrítica informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra. A terra me devolveu para cá, na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. Dispunha a interrompê-lo, continuou. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência com a boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírita, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim, as vozes dos meus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. Ele traz aqui uma informação interessante. Observemos como é que ele descreve que esses pensamentos surgem na intimidade dele, parecendo que era ele falando com ele mesmo. Porém, ele já constatou na dimensão espiritual que não era. Eram vozes de companheiros, de inteligências que permaneciam na dimensão espiritual. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora, não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com os assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Casei-me e logo após as chamadas à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes: não ceda, Custódio. E as responsabilidades da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos, por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres, vida social, você não está preparado para a seara da fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença, essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se altearam, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. Você,
velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou: os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se, junto deles, à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe à solicitação, e aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que se eu andasse, agora reencarnado na Terra, e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Encerra a narrativa Humberto de Campos. É um fenômeno, então, que nós, graças ao conhecimento espírita, temos a oportunidade de ouvir, não uma divagação moral, não um conselho moralista de como fazer isso ou de como fazer aquilo, mas os próprios imortais retornando para nos dizer das experiências deles. Ele está nos contando não de uma teoria, não de uma tese ou de qualquer coisa do tipo. Está nos relatando a sua experiência de vida e o sentimento que ele teve de um lavrador que, apesar das dívidas, retorna da sua lavoura com as mãos vazias, sabendo do débito contraído para que tudo aquilo fosse estabelecido. É um relato muito vivo, para que pulse na nossa intimidade não como uma cobrança, porque não é esse o objetivo da doutrina espírita, mas como um convite à consciência. Nós vejamos que não foram grandes fenômenos, mas aquilo que ele identificou. Os espíritos simplesmente agasalharam e incentivaram o comodismo que ele já trazia. Em todos os fenômenos obsessivos há essa característica. Os espíritos não criam nada em nós. Eles se aproveitam de coisas que nós trazemos na nossa intimidade, das dificuldades que a gente traz. É da lei natural. Eles não têm o poder de criar uma dificuldade no nosso coração, na nossa intimidade, mas de aproveitar pelo próprio funcionamento da lei de sintonia. Nós atraímos eles para isso. E com a força da nossa vontade é possível, da mesma forma, por essa asepsia mental, por essa higienização mental, nos precavermos disso. Estarmos atentos, estarmos vigilantes em oração para que esses efeitos sejam minimizados. E é dessa forma que nós gostaríamos de finalizar essa breve reflexão da noite de hoje. No Livro dos Espíritos, Kardec também já teve esse cuidado de perguntar como nós nos mantermos em sintonia. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ao que os Espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeito, ficam que não seja como querem. São aqueles de nós que falamos, não, eu quero autotransformação, eu quero sim, regeneração do planeta, mas se não dá certo, a gente também fica feliz, porque queria, mas nem tanto. Enfim, é um quadro da nossa realidade humana que cabe a ação proativa.
A gente poderia fazer uma palestra inteira aqui criticando quanto a característica humana é assim da preguiça, é da negatividade, é desse comodismo característico. Mas não é a intenção. A intenção é vermos a parte que nos cabe. Como, nesse contexto social problemático, eu posso fazer uma diferença positiva. E aí, existe um reinado à minha inteira disposição e que só eu posso fazer alguma coisa por ele. Meu corpo, meu patrimônio, minha existência, o meu contexto familiar, tudo isso é laboratório que Deus providenciou para que eu me construa. E aí não tem quem possa me impedir de usar isso. Está à minha inteira disposição. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que os procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Aqui há esse termo muito característico no século XIX que diz respeito à repressão. Eles indicam uma repressão, só que se nós formos olhar essa recomendação em essência, nós vamos verificar aquilo que a psicologia moderna já nos indica ser o caminho mais saudável, de autossuperação. A repressão, como nos indica a psicologia, não é muito saudável, porque aí a gente finge ser algo que a gente não é. O caminho que os benfeitores se reportam e que a psicologia já nos indicou é o da autotransformação. Identificar isso para transformar, ressignificar, mudar essa energia armazenada. E finalizamos então listando as formas possíveis de nos liberarmos, né, finalizando já tudo isso que a gente, de uma maneira ou de outra, já se referiu também. O que é discorrido com riqueza de detalhes naqueles materiais que a gente se referiu no início, no seminário, no podcast e no livro. Aqui a gente só listou para ficar mais sucinto e para respeitar o tempo da atividade da casa. A primeira indicação é a da oração. A oração, além dessa característica de conexão da criatura com a divindade, oferece asepsia. É um momento de limpeza mental, é um momento em que nós, imersos na nossa energia mental, às vezes menos feliz, temos a possibilidade de trocá-la ou de sintonizá-la com uma fonte mais saudável. É trocar a água do balde sem jogar a água que estava no balde fora. Você enche o balde até que tudo saia e, enfim, fique ali só a água limpa. O momento da oração, da conexão com os espíritos amigos, da conexão direta com Deus, possibilita a asepsia mental. E dessa forma, nós entregues e mais senhores desses nossos pensamentos. Nós aproveitando de forma mais adequada a existência. Aqui há essa indicação incomparável. Muitos espíritos, e especialmente Filomeno de Miranda, se referem a essa palavra, evangelioterapia. Pode parecer um pouco estranha, mas é a terapia que nós temos para oferecer em uma casa espírita. Não é nada médico, não é nada assim, enfim, que as próprias ciências convencionais tenham habilidade. Joana de Ângeles é quem se refere ao Evangelho de Jesus com essa propriedade. Diz ela que o Evangelho de Jesus é profundamente terapêutico. Na leitura, no contato com os ensinamentos de Jesus, é como se nós estivéssemos oferecendo aos nossos machucados, às nossas incompreensões, às nossas insatisfações íntimas, um remédio profundamente libertador. Jesus não foi apenas um profeta que esteve aqui e disse um conjunto de coisas legais. Ele disse as palavras de vida eterna que seguem então reverberando e funcionando para a gente como essa terapia. Como diz Joana de Ângeles também, o psicoterapeuta excelente, o psicoterapeuta mais experiente com o qual a gente pode ter contato. E a evangelioterapia são todos esses momentos de contato com o Evangelho de Jesus. Seja na casa espírita, por meio das exposições, dos grupos de estudo que naturalmente se baseiam nos ensinamentos de Jesus, sejam nas reflexões de uma palestra, seja em casa, no momento de evangelho no lar, no momento que a família tem para se congregar em torno do evangelho, enfim. Todos esses contatos com o evangelho
tem essa característica de nos fornecer evangelho-terapia, e não apenas por uma ritualística exterior, ou por um conjunto de atos que a gente vai fazer para cumprir um compromisso. Não é só estar no centro espírita, não é só fazer o evangelho no lar em casa, mas nos disponibilizarmos profundamente para esses ensinamentos do evangelho de Jesus. É pegar, de fato, o bálsamo das palavras de vida eterna e aplicar sobre cada uma das nossas feridas, sobre cada uma das feridas que a gente traz. Há ainda a transformação interior e a vivência dos postulados cristãos. De certa forma, essas questões estão todas relacionadas, mas aqui há essa mudança que caracteriza o nosso compromisso com a doutrina espírita. Kardec, quando vai definir o que é o verdadeiro espírita, ele não usa nenhum desses chavões que a gente pudesse imaginar. Ele é muito sincero na afirmativa que ele faz, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então é pela quantidade de mudança que ele já empreendeu e pela quantidade de mudança que ele se esforça para fazer na sua intimidade, no seu mundo interno. E isso tem duas características muito significativas para esse processo de libertação das influenciações. Primeiro, que nos compete ou nos qualifica para esse contato com o nosso mundo interior. Nos desenvolve a autoconsciência, enfim, tem esse benefício que é nosso para conosco mesmo. Mas, há um benefício na mudança de comportamentos, na mudança de hábitos, nós acabamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, desde o núcleo familiar, por meio do exemplo, até o pessoal do trabalho, enfim, todos os contextos onde a gente está, inclusive espiritualmente. Os espíritos, quando constatam a nossa mudança, eles podem se sentir inspirados. Eles que viam na gente aqueles inimigos incontroláveis do passado, podem ver no nosso esforço esse sinal. Poxa vida, se essa pessoa que era tão ruim como eu estou me lembrando, está mudada, está se esforçando para seguir uma vida mais consciente, será que eu não consigo? E nesse esforço abrem a sua mentalidade também para que os espíritos benfeitores ajam. É nesse momento de percepção ou de sensibilidade que eles são abordados pelos espíritos superiores, pelos espíritos amigos e encaminhados aos devidos espaços de refazimento, a partir do meu exemplo positivo de autotransformação. E o trabalho no bem. Há a recomendação de que trabalhemos. Trabalhe enquanto toda ocupação útil. Uma leitura edificante, as próprias atividades do Centro Espírita, colaborar na recepção, na livraria, e aqui até aproveitando para fazer uma propaganda da nossa Casa Espírita, que necessita constantemente de novos trabalhadores, o trabalho no bem, a doação em prol de uma coletividade, a doação por uma causa maior do que nós, é profundamente higienizadora da nossa mentalidade, do nosso sentimento, é o espaço que nós necessitamos para nos manter assim saudáveis. Estar em uma casa espírita semanalmente ou ordinariamente ajuda nesse sentido também. Não é uma visão mística, uma visão mágica, mas como o espaço ele é compartilhado por pessoas que têm sempre as mesmas, ou na maioria das vezes, de um modo geral, as mesmas aspirações, é que se torna um ambiente energeticamente saudável. E estar em um ambiente energeticamente saudável funciona para a gente como um incentivo, para que a gente construa esse ambiente onde a gente estiver. Para que lá em casa eu tenha esse ambiente acolhedor da mesma forma que eu tenho no Centro Espírita. Para que lá em casa eu consiga falar no mesmo volume que eu falo lá no Centro Espírita. Eu consiga me comportar da mesma forma. É o referencial. Esse referencial, pelo menos, a gente já tem. E finalizando, o convite à vigilância dos pensamentos, do sentimento e da vontade. Vigiai e orai, como Jesus recomendou há mais de 2000 anos. E isso é diferente daquilo que nós costumamos ouvir. Eu preciso me policiar. Eu preciso me policiar. Essa palavra, esse sentimento denota muito de como nos relacionamos conosco mesmo. A polícia repreende, a polícia prende, a polícia tem toda uma forma de funcionar ainda característica do nosso mundo de provas e expiações e que não necessariamente é o nosso compromisso com os nossos sentimentos. Por isso, vigilância ao invés de policiamento, porque é acolhedor. Eu vou reconhecer o que eu trago na minha intimidade e a partir disso não vou me bater, não vou me mandar para prisão, nem nada do tipo. Vou me acolher e trabalhar paulatinamente para uma ressignificação. De modo que
nos atentando para essa característica da energia mental, do quanto nós estamos relacionados e em constante contato com a dimensão espiritual, nós podemos ter a certeza de que a nossa existência não é uma viagem, como dizem os benfeitores, ao país dos divertimentos. Estar vivo no século XXI, estar no século XXI vivo, tendo contato com a doutrina espírita, é um compromisso muito significativo. É um compromisso incomparável. É o momento que nós estávamos aguardando há muitas existências. Se a gente puder usar essas reflexões para balizar o esforço, para ter essa noção da gravidade, mas também da simplicidade que é estar vivo, estar nos relacionando, e a partir disso, aproveitarmos as reflexões para construir uma relação cada vez mais saudável com a espiritualidade, o objetivo dessa exposição da noite de hoje terá sido alcançado. Não para fugir dos obsessores, não para fugir de qualquer influenciação negativa, mas tendo isso como uma consequência natural ao meu esforço, que deve ser o objeto do meu propósito, que deve ser esse sim o foco, a autotransformação. Eu saindo da existência melhor do que como eu entrei, ou me tornando a melhor versão de mim mesmo. Que Jesus e os Espíritos amigos nos auxiliem nesse esforço que reconhecemos não é fácil, mas é necessário. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, com muita gratidão, encerramos aqui esse momento de atividade, solicitando, Mestre, a sua presença conosco, para favorecer esse sentimento de gratidão tão singela que brota do nosso peito. Gratidão, Mestre, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da doutrina espírita em nosso caminho. Nos auxilie, Mestre, a aproveitarmos esse convite, aproveitarmos essa experiência para construirmos em nosso coração a paz de que necessitamos. Consigamos dar sequência às atividades e retornar aos nossos lares, na sintonia dos teus emissários amigos, Mestre, para que onde quer que estejamos, nos sintamos fortalecidos, nos sintamos amparados e plenamente capazes de desenvolver a autoconsciência, a amorosidade e todas as outras virtudes que nos competem. Fortalece-nos, Mestre querido, para que nos compromissos diários, para que nas situações que nos aguardam ao longo dessa semana, nos coloquemos como cartas vivas do Teu Evangelho, como os cristãos decididos do novo milênio que estão disponíveis para construir a Tua paz em todos os corações. Esteja conosco, nos inspire hoje e sempre, que assim seja. Amigo Tiago, nós somos muito agradecidos pela sua exposição, foi muito bacana. Agora, só retomando os lembretes finais, como o Tiago disse, primeiramente a nossa atividade aos domingos e às segundas-feiras. O nome da proferir. Lembrando que nessa semana, ao sábado, nós temos tradicionalmente em casa, que é a palestra com a Miriam, conforme o Tiago já falou, neste próximo sábado, às 19h30. Aos domingos também, os nossos trabalhos começam às 16 horas com o estudo reflexivo da doutrina espírita e às 18 horas a palestra pública. Nesse momento nós começaremos a ser encaminhados à sala de passe. O passe, para quem não conhece, é um momento de doação de energia por meio da imposição das mãos. Conforme nós estamos fazendo uns domingos, peçamos que cada um aguarde sentado